Sua saúde. Olha, muita gente sofre de lesões por esforço repetitivo, que é conhecido como LER. E nós vamos falar sobre esse assunto hoje no Sua Saúde, dar dicas aí com um profissional de como você pode se prevenir ou tratar essa doença. Vamos conversar com o Dr. Diogo de Sá, que é fisioterapeuta e mestre em ciência e tecnologia em saúde. Bom dia, doutor Diogo. Obrigada pela gentileza de nos atender. Seja bem-vindo. Bom dia, Eli. Bom dia, Ananias. Agradeço pela oportunidade, de estar falando com vocês, nossos amigos aí de Teresina. E encurtando essa distância, Bahia, Teresina, É muito importante a gente cada vez mais falar de saúde a nível de Brasil. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Verdade. A LER, doutor, a lesão por esforço repetitivo, ela é característica de algumas profissões ou qualquer pessoa nas suas atividades diárias pode ter a doença? Certo. Só um breve histórico, só para a gente começar a entender nesse bate-papo sobre LER e DORT, Em 1991 ficou caracterizado, a questão do LER, lesão por esforço repetitivo. Então a gente já começa a entender que da década de 90 para cá, a gente começa a perceber que lesões começam a aparecer nos trabalhadores de forma geral, e depois, quando chega no ano de 1997, a gente já introduz uma nova nomenclatura, traduzindo isso não mais só como uma lesão, mas sim como uma doença, que seria a doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Hoje, a gente pode dizer que não somente ao trabalho, mas também ao lazer. Muito desses desportistas de final de semana, ou até mesmo atletas, estão sendo prejudicados por esses dispositivos. Então, a gente tem uma gama de pessoas sendo acometidas por essas doenças cada vez maior. Quer dizer, doutor, que aquele peladeiro de fim de semana, ele pensa que tá usando aquele tempo livre para cuidar da saúde, ele pode adoecer? Sim, com certeza. Então, assim, como eu estava falando, todos os movimentos repetitivos que a gente não está preparado para ele pode lhe causar uma lesão. Isso é importante eu entender o que é estar preparado. Inicialmente, seja no trabalho, seja no lazer, como você citou a questão do peladeiro, ele tem que ter um aquecimento, ele tem que estar com a musculatura, com a parte óssea dele, articular, preparada para aquele futebolzinho do final de semana. Ele não pode simplesmente pensar que durante a semana eu trabalhei e final de semana aquele futebol vai ser benéfico para mim. Não, ele pode estar produzindo uma doença a curto, médio e a longo prazo para ele. Doutor, eu queria que o senhor explicasse para a gente se há uma ocorrência de muitos casos de lesão por esforços repetitivos nessa relação entre a sociedade e os eletrônicos, os aparelhos celulares, os notebooks. Eu passo boa parte do meu dia na frente de um computador ou na frente de um smartphone. Isso me deixa muito preocupado. Então eu queria que o senhor nos alertasse sobre essa relação, como a gente pode se cuidar, porque de fato eu sou novo ainda, estou tranquilo, mas já estou preocupado porque eu preciso disso por conta do trabalho e também me vejo no dia a dia, até na folga, com esse uso excessivo de eletrônicos. É um instrumento de trabalho, Sem Tem dúvida. que usar. Sim, não só você, todos nós. A tecnologia veio para ficar e cada vez mais na vida nossa, E a utilização dela, ela necessita de alguns ajustes. Primeira coisa, quando a gente fala de um notebook, quando a gente fala de um celular, um smartphone para ser utilizado, a gente tem que pensar sempre no quê? Qual é a postura? Como eu estou utilizando esse equipamento? Esse é o grande problema. Nós temos uma tendência a aproximar a cabeça da tela do notebook, nós temos a tendência a fazer uma protusão, uma anteriorização desse ombro para digitar. Quando a gente pega o celular nunca fica na altura do nosso rosto. E isso tudo, com o tempo, leva uma lesão.
Mas uma fala sua em relação né, eu sou novo. Não. Hoje, as doenças relacionadas ao trabalho, elas estão acometendo jovens de cerca de 15, 16 anos de forma bem grave. Há pouco tempo eu fiz uma pesquisa com crianças de 2 a 4 anos. Olha só que interessante. De 2 a 4 anos, e grande parte, tá, já tinha alteração postural. Então nós estamos falando de uma sociedade que não vai ser, quando envelhecer, que vai possuir essas doenças. Nós vamos falar de cada vez mais de crianças tendo lesões por esforços repetitivos, porque a inclusão dessa tecnologia, dessa utilização desses aparelhos, está cada vez mais recente. E a falta de preocupação com a postura, com a questão de um equilíbrio muscular, de um equilíbrio articular, e isso vai levar cada vez mais a essas doenças, a diminuir a faixa etária de acometimento. Doutor, o senhor estava falando aí e eu me corrigindo aqui na cadeira. Por conta do notebook, eu levantando aqui a postura, porque realmente eu já tô assim, ó, no meu dia a dia. A tendência é ficar encurvado, né? Pois é, porque o notebook tá ali embaixo e para aproximar cadeira, da tela. Não tá na mesma altura de visão, mas campo de visão. Tornar isso um hábito para o dia a dia, essa observação, essa correção, é ali sempre muito elegante ali, sempre muito bem postada, mas eu realmente já tô, eu acho que eu sou novo, como eu lhe disse, mas eu já tô com esse problema aí, viu? Preocupado, né, Ananias? Doutor Diogo, a exemplo do que o Ananias citou, eu acredito, me corrija se eu estiver errada, que nós vamos ter uma geração de futuros trabalhadores já com lesões por conta do celular, nesses 2 dedões, e aqui nessa vértebra do pescoço, porque eles ficam... Eu tenho um filho de 9 anos que ele fica o dia todo assim. Eu acho que já está precisando de uma avaliação com 9 anos. Imagine quando ele tiver com 15, 16, ele já vai estar sentindo dores e com problemas aqui nos dedões, porque são os dedos que os adolescentes, os meninos mais usam para digitar, né, no celular. E eu acredito que acaba sendo um esforço repetitivo, né? O dia inteiro naquele celular. Certo. O seu raciocínio está corretíssimo, né? E olha, você falou de uma criança, né, de 9 anos. Vamos pensar que além do celular, do smartphone, né, para digitar ainda se acrescenta o quê? Os jogos eletrônicos, que também vão utilizar o mesmo mecanismo de movimentação e de concentração. Então, essas tendinites, né, que a gente chama das inflamações dos tendões, ou algum tipo de sinovite, né, elas vão ser muito comuns. Como você citou a questão da cervical, lesões a nível de coluna vertebral, também a gente tem que tomar muito cuidado nas crianças. Agora, né, vamos fazer um raciocínio lógico. Se com 9 anos já se coloca uma sobrecarga nessas articulações, nesses músculos, se você somar isso, né, no auge da questão produtiva, vamos botar em média aí, seus 35 a 40 anos, como não vai estar no mercado de trabalho, onde vai ter cada vez mais cobrança por produtividade, né? Então, assim, a gente tem que nos darmos conta que a gente precisa discutir, a gente precisa fomentar uma conscientização corporal. A Ananias brincou em relação à questão da postura. Como eu sou professor e eu ministro as aulas, durante a aula falo assim, gente, postura, pronto. Na mesma hora, todos corrigem a postura. Passa 5 minutos, todos voltam àquela postura. Aí eu só brinco, viro, escrevo no quadro, ou na retroprojeção, ou no computador, eu boto um P. Eles já sabem que é o de postura. Porque a gente precisa que as pessoas que estejam ao nosso lado nos ajude nessa conscientização corporal. Porque só a gente vai buscar sempre o que é confortável, aquela posição para frente, com o ombro anteriorizado, que é confortável, é gostoso. É verdade, viu, doutor Diogo? Aquela sentada dos adolescentes que eles sentam quase aqui no cóccix, né? Bem estranho aquele malabarismo assim que eles fazem
para permanecer sentados. O telespectador aqui, o André, ele diz o seguinte, que não tem o hábito de pegar peso no dia a dia dele, mas quando ele pega algo muito pesado, ele passa pelo menos uns 3 dias com dor nas costas. Ele quer, eu não sei se tem como avaliar isso assim, quer saber se é uma lesão, se ele já tem que procurar um especialista, o que ele deve fazer, porque no dia a dia não sente a dor, mas ao pegar um peso, passa 3 dias com dores. Uma das características, né, das LER-DORT é isso, o exame clínico muitas das vezes não fica caracterizado a DORT ou a LER. Por quê? Um sintoma muito subjetivo que é a dor, né? Então, às vezes, o próprio paciente não caracteriza que ele tem uma doença, mas eu já posso adiantar para ele 2 possibilidades, né? Claro que eu não vi, não tive com ele, né? Não cheguei a consultá-lo, mas a gente pode adiantar 2 coisas. Primeiro, pode ser a forma como ele está pegando esse peso, isso é importante, também existe maneiras, né, de executar essa força. E segundo, a gente já adianta que essa função da região lombar, né, da coluna lombar dele, provavelmente, ou a cervical, já não está preparada, já está dando um sinal para ele, que é o seguinte, olha, eu não estou pronto, eu vou daqui a pouco ter uma lesão mais grave. Então ele deve sim procurar um especialista para iniciar o mais rápido possível esse tratamento e depois um trabalho de prevenção para que ele possa realizar essas atividades dele sem qualquer tipo de problema. É bem complicado. E olha que conviver com dores, principalmente na coluna, nas costas, não é nada agradável. Ele até ressalta aqui que a dor é na lombar mesmo, passa 3 dias incomodando. Então, tem mesmo que procurar um especialista, né, Diogo? Sim, com certeza. Porque, infelizmente, a tendência dessa dor é chegar uma hora que vai... Né, o paciente relata para a gente o quê? Eu travei, doutor. Eu não consegui sair do lugar que eu estava. Minha coluna travou e eu não consegui mais me movimentar de tanta dor que eu tive. É bem complicado, viu, doutor? É uma geração inteira aí de futuros trabalhadores também e de trabalhadores já com lesões, com muitas dores e que precisam de um auxílio de um fisioterapeuta, precisam fazer um tratamento médico, tomar medicação para continuar fazendo as tarefas simples, né, do dia a dia. Nesse caso, doutor, o senhor recomenda que mantenha uma atividade física, mesmo que leve, uma caminhada, algo assim do tipo, para manter o corpo em movimento? Certo, certo. Essa pergunta é muito pertinente, tá? Por quê? A não ser que haja uma contraindicação, quando a gente faz uma avaliação fisioterapêutica nesse paciente e tem uma contraindicação significativa, o exercício sempre será o melhor tratamento. Claro que quando a gente fala de exercício, nós estamos falando de exercícios específicos relacionados à incidência, à velocidade, em relação à quantidade, ou seja, a qualidade do exercício é o melhor tratamento para esses pacientes. Então, o corpo humano ele é feito para fazer movimento, não tem problema de se fazer. O importante eu estou preparado para fazer aquele movimento. Isso que a gente tem que levar em consideração. Essa preparação leva a uma prevenção dessas dores, dessas queixas que essa pessoa, né, ele vai relatar. É muito importante o nosso organismo estar preparado. Vou fazer uma relação bem fácil. Quando a gente vai viajar, né, a gente vai de viagem, o que é a primeira coisa que a gente pensa no nosso carro? Vou levar para revisão, para prepará-lo para a viagem. O nosso corpo ele tem que ser preparado ao longo da vida para exercer as funções que a gente exerce, seja ela na nossa vida pessoal, na vida laboral, na vida de lazer, é muito importante o lazer para a nossa saúde mental, tá? Então a gente tem que se preparar. Vamos conscientizar a população que o nosso organismo ele tem que ser preparado para as nossas atividades.
Doutor, a gente queria agradecer sua participação, as dicas, tudo que o senhor nos falou, com certeza foi muito útil para quem já tem o problema ou para quem quer prevenir, não sentir dores no futuro. Muito obrigada aí pela gentileza de atender o nosso convite. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, Eli. Eu gostaria de, mesmo atrasado, parabenizá-la em nome de todas as mulheres pelo dia de ontem, Obrigada. né? Um dia muito importante para todos nós. Gostaria de mandar um abraço para a Uninassal Teresina, nessa junção nossa, Uninassal Teresina e Unifasm Uninassal Barreiras, e agradecer a oportunidade de dizer que sempre que vocês necessitarem, estou pronto para esse bate-papo, como o nome do programa, um diálogo franco. Obrigada. E esse foi o quadro Sua Saúde. Sua Saúde. E para a gente não perder o foco, né, Ananias, vamos